começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje, vamos falar sobre juizados especiais. O artigo 5º determina que a lei não pode excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Diz ainda que ninguém pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente e que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. E para falar sobre juizados especiais, nós recebemos 2 convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco a juíza Sandra Reves Vasques Tonucci, do 6º Juizado Especial Civil de Brasília e presidente da 3ª Turma Recursal. Também vamos conversar com o advogado Lucas Mesquita de Moura, especialista em processo civil. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Juíza, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente qual que é a diferença entre a justiça comum e o juizado especial. Bom dia, obrigada. Além das matérias, os juizados foram criados para julgar demandas de menor complexidade, cíveis e infrações penais de menor potencial ofensivo. Mas a grande diferença é o procedimento. Nos juizados especiais, a demanda é simples, a tramitação do processo é muito célere, é rápida, e nós estamos vinculados a algo que hoje se fala muito, que é a celeridade. A principal diferença, acredito, da justiça comum para os juizados especiais é o número de recursos. Nos juizados especiais temos pouquíssimos recursos, e na justiça comum existem inúmeros recursos e meios de impugnação que não raro retardam a prestação jurisdicional. Doutor Lucas, e que tipo de causa pode ser levada a um juizado especial? As causas que dependem de uma dilação probatória menor, aquelas que, por exemplo, não precisam de perícias, que tratam apenas de questões de direito e limitadas até 40 salários mínimos, certo? E na questão dos juizados criminais, os crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, aqueles que têm penas de até 2 anos. Que tipo de exemplo a gente pode dar desses crimes? Estelionato, uso de entorpecentes, lesões advindas de acidentes de trânsito, por exemplo, com relação a motoqueiros que sofrem lesões físicas, esse tipo de causas. E um exemplo de juizado especial é o que tem sido implementado nos aeroportos brasileiros. Quem passa por algum tipo de problema pode tentar resolver no próprio local. O atendimento já está funcionando em 5 capitais. No vai e vem, a bagagem se perde, o voo é cancelado e o que era para ser uma passagem rápida pelo aeroporto acaba numa grande dor de cabeça. Já aconteceu uma vez que a gente sentiu falta de um perfume, mas que a gente não deu andamento, né? Não fez nenhuma reclamação. A gente procura, não vem, depois de 3, 4, 5 dias aí aparece, mas eles não sabem nada, né? Problemas como estes agora podem ser resolvidos pelos juizados especiais, encontrados em 5 aeroportos do país. Eles recebem passageiros que enfrentam dificuldade com as companhias aéreas. O atendimento inclui desde simples informações e reclamações até a abertura de ações judiciais. Havendo uma falha na prestação do serviço aéreo, o consumidor desse transporte ele poderá se dirigir ao juizado especial e formular sua reclamação. Será realizada imediatamente uma audiência e, havendo acordo, o magistrado homologará esse acordo. Não havendo acordo, esse processo será encaminhado para o foro da residência do consumidor. As reclamações mais comuns são relacionadas a overbooking, extravio de bagagem, atraso e cancelamento. Os juizados especiais dos aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são os mais procurados. Um levantamento mostra que nos 3 primeiros meses deste ano foram 3.275 atendimentos. O aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, ocupa o 2º lugar com 1.453 reclamações e pedidos de informação. Congonhas e Guarulhos, em São Paulo, realizaram 1.248 atendimentos. E o menos procurado foi o aeroporto Marechal Rondon, em Cuiabá. No final de abril, o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, também ganhou um juizado especial. Com essa informação que o juizado especial está aqui, isso melhora em muito as relações entre passageiros e companhias. Doutor Lucas, como é que funciona esse tipo de atendimento em juizados especiais nos aeroportos?
A pessoa que se sente lesada por alguma razão, ela pode se dirigir no juizado itinerante e lá tem uma pessoa que vai reduzir a termo a insatisfação dela. E as empresas elas disponibilizam um funcionário para que possa eventualmente realizar um acordo. E dependendo do que for composto lá dentro mesmo do juizado especial, é homologado pelo juiz a sentença e o acordo a pessoa já sai de lá com o acordo firmado e com o direito garantido. Agiliza bastante. Muito. Juíza, como é que são feitas as intimações durante um processo no juizado especial? Como é que a outra parte é convocada a se manifestar? A maior parte das intimações são realizadas via postal, por aviso de recebimento, pelo correio. É frustrada essa forma de intimação por oficial de justiça, quando as partes têm advogado constituído por diário de justiça eletrônico. Mas os juizados, eles primam pela informalidade, pela simplicidade. Então, até por telefone, as partes podem ser intimadas, desde que essa intimação não implique num ônus específico. Por exemplo, se intima a parte para comparecer, para buscar um alvará de levantamento, para receber aquela indenização que ela estava buscando. Não implica nenhum ônus, ela é intimada pelo telefone com toda a informalidade. E tem pagamento de custas em juizado especial? Não, durante o processo é absolutamente gratuito até o momento da sentença. Para recorrer da sentença, aí é necessário recolher tanto as custas iniciais do processo quanto as finais. É exigido preparo, se chama de preparo do recurso. É salvo para aqueles que estão socorridos da justiça gratuita. Doutor Lucas, existe o pagamento de honorários de sucumbência numa causa no juizado especial? Em regra, não. Mas no caso da parte recorrente, ela continuar sendo vencida na turma recursal, ela vai ser condenada, sim, nos honorários sucumbenciais. E também nos casos que a parte ingressa no juizado especial buscando algo que a gente chama de litigante de má-fé, algo que não seria adequado para aquela pessoa. Ela está alterando a verdade dos fatos, ela está pretendendo alguma coisa ilícita com aquele processo. Aí sim é condenado nos honorários de sucumbência. Juíza, e o juizado especial já funciona de forma virtual ou eletrônica? O Tribunal de Justiça, especialmente do Distrito Federal, está com um projeto piloto em Brasília de instalação de 2 juizados especiais eletrônicos, absolutamente virtuais. É um projeto piloto, não foi instalado em todos os juizados, porque, como tudo que se faz, tem que haver um planejamento. Se não houver um planejamento, eu acredito que inclusive é uma preocupação da OAB e também dos juízes, o processo eletrônico ele não pode trancar o acesso à justiça. Porque quando ele é absolutamente eletrônico, é necessário que a parte tenha acesso à internet e que ela tenha o certificado digital. O certificado digital é caro e o acesso à internet ele não está disponível a toda a população brasileira. Por isso, esse cuidado com a instalação do processo eletrônico, paulatinamente, até que todos estejam capacitados digitalmente para poder utilizar um sistema tão sofisticado. Agora, tanto a justiça comum quanto os juizados especiais aqui no DF, eles são informatizados. Quer dizer, todas as questões principais do processo estão disponíveis na internet para consulta dos advogados, das partes, dos interessados. Mas é diferente do processo absolutamente eletrônico e virtual. E nas ruas, as pessoas querem saber mais sobre os juizados especiais. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se é preciso procurar um advogado, contratar um advogado para procurar o juizado especial. Juíza, é preciso ter advogado para ir até o juizado especial? Não é necessário advogado em causas até 20 salários mínimos, se for uma demanda cível. A partir de 20 salários mínimos até 40, que é o limite, é o teto dos juizados, é necessária a contratação de advogado. Nas questões criminais, certamente o réu ele tem direito ao advogado e é imprescindível essa assistência. Se ele não tiver um advogado, é nomeado um defensor público. Doutor Lucas, e quem vai se defender em um processo, também pode ir sem advogado? Ele pode ir sem advogado, ele segue a mesma regra de quem vai ingressar em juízo, certo? Há causas até 20 salários mínimos e não precisa de advogado. De 21 a 40 salários mínimos, ele vai precisar constituir um advogado, sim. E aí, qual é a recomendação para quem vai fazer a própria petição? O que tem que constar lá para depois não ter problema? É claro que o processo ele ainda tem uma técnica que é importante para a parte. É importante essa pergunta porque o juiz ele é obrigado, inclusive, a recomendar
a constituição do advogado, se ele entender que aquela demanda tem uma complexidade tal, que ainda que seja menor do que 20 salários mínimos, a quantia ela tem uma complexidade que recomenda a constituição de um advogado. O Poder Judiciário do DF está habilitado para reduzir a termo essa demanda. Então, tem servidores capacitados para reduzir a termo. Podem ajudar a pessoa que chega lá e não sabe, por exemplo. Exatamente. Mas tem que ter algum dado, documentação que tem que levar? É importante que leve a documentação, a prova daquele conflito, do que se trata aquele conflito, comparecer ao juizado e os funcionários, eles reduzem a termo essa demanda. Há um projeto em Brasília, que é uma central de conciliação. As partes são antes instadas e chamadas e convidadas para uma tentativa de conciliação que é levada a efeito não por um juiz, mas por um conciliador habilitado. E só se frustrar dessa conciliação é que o processo, então, é distribuído a um dos juizados de Brasília. Isso se traduziu em celeridade, o procedimento hoje é bem rápido. Doutor Lucas, e geralmente como é que é a questão dos honorários em juizado especial? É diferente o valor que vocês estabelecem com o cliente para justiça comum ou não? A gente segue a regra da tabela da OAB, certo? Por óbvio, pela menor complexidade do trâmite no juizado especial, os honorários eles são inferiores àqueles que seriam cobrados na justiça comum, Mas a gente tem uma tabela e deve seguir essa tabela. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o advogado Lucas Mesquita de Moura, especialista em processo civil, e a juíza Sandra Reves Vasques Tonucci, do 6º Juizado Especial Civil de Brasília e presidente da 3ª Turma Recursal. Eles conversam conosco sobre juizados especiais. E a criação desses juizados, que recebem causas de menor valor, está prevista na Constituição Federal. O artigo 98 determina que a União, no Distrito Federal e nos territórios e os estados são responsáveis por criar juizados especiais competentes para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo. Doutor Lucas, a Constituição está sendo cumprida? Já existem juizados especiais em todos os estados? Existem juizados especiais em todos os estados, no entanto, não existem em todas as cidades. Aqui em Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, a gente tem entre os juizados da Fazenda, Criminal e Cível e Juizado Especial Federal, 56 juizados. É pouco dentro da demanda que a gente necessita, Nos outros estados, principalmente Minas Gerais, Bahia, que tem muitos municípios, é necessário também a criação de mais juizados especiais para atender essas outras cidades do interior. Juiz, e o que é levado em consideração na hora de criar um novo juizado especial? Há um número reduzido de juízes no país. Nem sempre é possível a criação de diversas varas e de juizados especiais. Normalmente os juízes eles cumulam varas, cumulam às vezes até comarcas. Então, eu acredito, fica na liberdade administrativa de cada tribunal de compreender o que é necessário e quantos juizados são possíveis de serem criados diante do número de juízes que cada tribunal tem. E nas cidades onde não tem um juizado especial, aí tem que recorrer à justiça comum mesmo ou pode ir na cidade mais próxima que tiver? Não necessariamente, porque normalmente, por exemplo, se é cometida uma infração de menor potencial ofensivo em determinada comarca de vara única. Essa vara única, ela vai julgar tanto o processo criminal comum quanto essa infração de menor potencial ofensivo sob o rito da Lei 9.099. É uma acumulação de competência. Doutor Lucas, e qual que é a vantagem para a pessoa de recorrer ao juizado especial em vez de ir para a justiça comum? A maior delas é a celeridade, certo? E também a ideia de conciliar e de transacionar. Então, assim, o juizado especial ele sempre vai ter essa intenção de trazer entre as partes um acordo, uma composição para que, primeiro, eles consigam ter o acesso à justiça, ou seja, ao seu direito mais célere e que não demande tanto tempo quanto na justiça comum. E nós temos mais uma dúvida sobre juizados especiais. Quem perde uma causa no juizado especial pode recorrer? Juíza, como é que funciona nesses casos? Pode recorrer ou não? Quem perde uma causa, sim, mas é necessária a constituição de advogado e o pagamento das custas, como havíamos dito anteriormente.
necessariamente tem que se constituir um advogado para se recorrer às turmas recursais. E a ideia aí, então, é desestimular os recursos? Desestimular os recursos. Tanto que a condenação nos ônus da sucumbência, em honorários e custas, é justamente para o recorrente vencido, o que perde o recurso. E nas ruas as pessoas falam sobre a ação dos juizados especiais. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Eu acho que facilita muito a população, né? Principalmente a gente que tem baixa renda, não é? Então eu acho que é fundamental isso. Tem muita gente aí que tem medo de ir atrás, porque demora muito para arrumar uma pessoa para ajudar. E assim, eu acho que é bom. Uma empresa sujou meu nome, abriu uma linha telefônica e eu nunca possuí uma linha. Aí sujaram meu nome, eu descobri quando eu fui financiar um imóvel. Aí fui no juizado, eles me atenderam e eu, graças a Deus, consegui. Não paguei o advogado, ganhei a causa, inclusive já recebi o dinheiro e já gastei também. Doutor Lucas, no caso dessa entrevistada, ela já recebeu e já gastou. Mas e se a pessoa não recebeu o que foi acordado ali no tribunal, ou até mesmo se a outra parte não cumprir a determinação judicial? O que acontece? Basta ela pedir ao juiz para que cumpra o acordo forçadamente. Como que isso pode acontecer? Ele pode tentar fazer uma penhora de valores, que a gente chama de penhora online, direto na conta corrente da pessoa, ou em qualquer banco por meio do convênio do Banco Central com o Judiciário. Pode também, se ela souber de existência de qualquer bem da pessoa, pode indicar esses bens e pedir para que o juiz penhore e aí leve a leilão e receba, satisfaça o crédito. Aí, nesse caso, tem que ter um advogado ou também não? Não, ela não precisa de advogado, ela pode fazer isso por ela mesma, com simples petição. Juiz, e como que é geralmente o cumprimento das sentenças estabelecidas no juizado especial? Tem um prazo ou às vezes já sai dali e tem que cumprir imediatamente? Assim que proferida a sentença, se ela é proferida em audiência, como é de rigor que seja proferida em audiência de instrução, o próprio juiz diz que insta a parte a proceder àquele pagamento assim que certificado o trânsito em julgado, assim que terminar a possibilidade de recursos. E então, naquele momento, a parte já é intimada a proceder ao pagamento. Doutor Lucas, e se a condenação envolve a União ou alguma autarquia? Como é que é feito esse pagamento? Após elaborados os cálculos pela contadoria, ratificado pelas partes, o juiz expede o que a gente chama de RPV, que é a requisição de pequeno valor. Oficia-se o tribunal e lá é aberto o procedimento de pagamento, que geralmente demora em até 60 dias. Aí esse pagamento é disponibilizado numa conta vinculada à parte que tem o crédito. E aí vai bastar que ela siga ou para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica e levante esses valores. Quer dizer que é um pouquinho diferente, então? É um pouco diferente, porque segue um procedimento próprio, né? E nós temos ainda mais uma pergunta. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se tem um prazo para a causa ser julgada no juizado especial. Doutor Lucas, existe essa previsão legal? Todo procedimento tem uma previsão legal de prazo. O problema é que a falta de servidores, a falta de magistrado faz com que esse prazo não seja observado. Nos juizados especiais ele tem sido mais célere e tentado assim a corresponder àquilo que a lei impõe. Mas é complicado você conseguir cumprir exatamente com rigor aqueles prazos estipulados, tanto no Código de Processo Civil quanto na lei dos juizados. Existe, doutora, um acúmulo muito grande de processos também nos juizados especiais por causa dessa falta de servidores que o doutor Lucas mencionou? Eu posso falar pelo Brasil, existem sim, existe essa realidade também de atraso, mas eu posso também dar um exemplo de sucesso. No sexto juizado que nós trabalhamos, nós criamos uma gestão compartilhada do processo com os servidores da vara. Então, todos são responsáveis pela celeridade daquele procedimento. Não só o juiz e não só um dos servidores da vara. Todos são responsáveis por aquele processo. Então, não há nenhum pacto negativo com o tempo. Nós cumprimos todos os prazos processuais com um absoluto rigor. Nenhuma circunstância pode sobrepujar esse prazo. E na turma recursal também é uma experiência nova, nós estabelecemos esse mesmo manual de qualidade e nós cumprimos com rigor esse prazo processual. Mas é claro, essa é uma experiência que nós tivemos positiva, com os servidores estimulados com essa criatividade e com essa gestão compartilhada do processo e do cartório. Mas existe essa realidade de atraso, é claro, é uma preocupação do judiciário também.
Doutor Lucas, a gente já falou aqui do valor das causas que tem um teto máximo. Existe ainda alguma outra limitação para a pessoa tem que ter um limite de renda, como na Defensoria Pública, ou aí não, é só o valor da causa mesmo? Não, não tem limite de renda, vai ficar distrito à complexidade da causa e ao valor da causa. Qualquer pessoa pode ir, desde o mais rico ao mais pobre, pode buscar o juizado especial para ter os seus direitos garantidos. Juíza, e qual normalmente é a maior procura? Na minha experiência, a maior procura são as relações de consumo nas causas cíveis. Nas questões criminais é o uso de substância entorpecente. E nas varas de fazenda pública, as questões relativas à remuneração dos servidores. Doutor Lucas, e faz diferença a pessoa ter o advogado ou não? Por exemplo, tem mais chance quem chega lá com o advogado se vai disputar uma causa com uma pessoa que não tem um advogado? A questão do direito material, ela não precisa de maiores técnicas. Ela basta a pessoa redigir e dizer os fatos que o direito material vai estar ali presente. Agora, a técnica processual, às vezes, ela obsta o direito da outra parte. Então, é interessante sempre buscar a orientação de advogado, que é o profissional que está habilitado para poder cuidar dessas questões processuais, essas técnicas processuais que muitas vezes vêm prejudicar a parte que está sem o advogado. Agora, juíza, a gente viu na reportagem no início do programa os juizados especiais em aeroportos. Existe essa segmentação também em outros setores? Existem, no Brasil, acredito que existem algumas segmentações e experiências positivas, mas existe, tudo passa por planejamento, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Não seria, na minha opinião, interessante uma segmentação dos juizados cíveis, por exemplo, a criação de um juizado de consumidor em Brasília. Não se justificaria porque nós temos 7 juizados cíveis, as ações estão bem distribuídas e os processos têm sido julgados num tempo adequado. E a maioria das demandas tratam de relações de consumo. Se criássemos um juizado do consumidor, nós alcançaríamos o inverso do objetivo da justiça dos juizados, que é a celeridade. Então, esse juizado ficaria sobrecarregado e os demais ficariam sem muitos processos. Então, essa segmentação, ela é interessante em alguns estados e exige um planejamento e um cuidado com isso, para que não se alcance o inverso do objeto final, que é se prestar uma justiça rápida e de qualidade. Doutor Lucas, agora, para garantir a rapidez, o processo é mais simplificado. Se precisar alguma perícia, por exemplo, ouvir alguma testemunha, alguma coisa, aí não é no juizado especial, teria que ser na justiça comum ou o juiz também pode pedir, as partes podem pedir? Não, elas não podem. Se houver necessidade de perícia, aí a complexidade já não é pequena, ela já tem uma complexidade maior, aí faz necessário ingressar na justiça comum. Bom, para encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que pode ser feito pelo juizado especial e para o juizado especial para poder agilizar e garantir esse direito do cidadão. Doutora. Eu acredito que essa gestão compartilhada é o principal. Um manual de qualidade em cada vara, um compromisso de todos os participantes todos os atores que participam dessa prestação jurisdicional, e esse compromisso sempre com a celeridade, porque não adianta uma justiça lenta, numa questão de menor complexidade, é o mesmo que injustiça. Então, eu acredito nisso, numa gestão compartilhada, liderança compartilhada, uma preocupação de jamais compactuar com nenhum atraso e seguir em frente. Doutor Lucas, e para o senhor, a pessoa que precisa de um juizado especial, ela pode fazer, qual é a dica aí para a pessoa? Bom, a pessoa que precisa do juizado especial, a dica, se for sozinha, se for sem advogado, é relatar bem os fatos. Porque o juiz, olhando os fatos, verificando os fatos, ele vai aplicar o melhor direito à espécie. Acaso ela vá com o advogado vai orientá-la da melhor maneira. Mas é interessante que as partes, como os advogados, eles sempre intencionem o acordo, a transação. Porque isso é a maior característica do juizado especial, é a maior função dele. Conciliar é sempre o melhor negócio. Sempre o melhor negócio. Bom, e com essas dicas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Juíza Sandra, doutor Lucas, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!